Ok, você entende inglês agora, mas na hora de falar, as palavras não saem. Ou talvez você já consegue se comunicar, mas ainda sente que falta naturalidade. Se você chegou ao nível intermediário B1, B2 no CEFR, parabéns. Mas agora as estratégias precisam mudar. No início, o foco era aprender palavras e frases básicas. O foco era expandir seu vocabulário, não era? E agora, para você avançar, você precisa desenvolver fluência, naturalidade e confiança nas suas conversas. Já aconteceu de você entender tudinho o que alguém diz na hora, mas aí na hora de você responder você trava? Isso acontece direto, né? Mas agora você já tem uma base de vocabulário e de gramática que você adquiriu lá no nível iniciante. E esse é o próximo passo. O próximo passo é você destravar a sua fala. É nessa etapa que você precisa conversar com pessoas reais. Isso é essencial, mas talvez você não tenha pessoas com quem conversar no momento. Talvez você não tenha oportunidade de usar o seu speaking no trabalho. Então, eu vou te dar 2 técnicas aqui para você praticar a conversação, para você praticar a fluidez e a naturalidade. E a primeira técnica é uma que eu usei muito na minha adolescência, é ler em voz alta. Nós temos mais de 100 músculos aqui que nós usamos para falar e nós treinamos esses músculos para falar português. Agora nós precisamos ensinar esses músculos a fazerem novos movimentos e novos sons, os sons do inglês. Então, leia textos em voz alta para praticar pronúncia e entonação. A segunda técnica que eu vou te passar é a técnica do shadowing. Shadowing é você escutar e repetir frases, mas com intenção. Você vai tentar imitar a velocidade e a entonação do falante. Shadow quer dizer sombra. Então você vai ser a sombra daquilo que você está ouvindo. Lembra? Você tem que fazer com intenção. Você precisa imitar a velocidade com que o falante fala as palavras, a entonação, as frases. E por último, tenta encontrar parceiros de conversação, que seja online, que seja presencial. Procura grupos para você praticar essa conversação. Imagina que você está numa reunião no trabalho e você precisa dar a sua opinião em inglês. Em português já é difícil, não é? Quanto mais em inglês. E se você não praticou falar em voz alta, é muito mais difícil você organizar as palavras na hora. Mas, se você treina antes, a sua resposta sai muito mais natural. A fluência vem com a prática. Quanto mais você fala, mais natural e mais automático isso se torna. Você tem medo de errar ao falar inglês? Todos nós temos. E isso provavelmente está te impedindo de avançar. Muita gente no nível intermediário trava simplesmente por medo de errar. Nós temos medo de sermos julgados, mas, gente, crianças aprendem falando errado e isso não impede elas de se comunicarem. Você não é uma criança, mas você está aprendendo lá de baixo um outro idioma. Nesse nível aqui, o seu objetivo deve ser diminuir o tempo que você leva para pensar antes de falar. E se você deixa de falar por medo de errar gramaticalmente, errar a palavra, só você perde. Então, procura aulas de conversação bem específico, participa de grupos de conversação em que você tenha que se expor, você tenha que se comunicar sem roteiros. Pratique também contar histórias ou falar sobre o seu dia a dia, sem se preocupar com cada detalhe gramatical. Fala com seu filho, fala com seu cônjuge, fala com seu amigo, fala com você mesmo em voz alta, com seu cachorro. Escute diálogos reais também. Tente responder as perguntas sobre eles sem olhar o texto. Escuta e tenta responder. Fazer essas 3 coisas, as aulas de conversação, participar de grupos de conversação, se expor em cada oportunidade que você tem para falar, contar histórias, falar do seu dia a dia, escutar uma série, um podcast, depois resumir nas suas palavras em voz alta, vão te ajudar muito. E lembra, com intenção. Quando você conversa em português, você se preocupa com cada regrinha gramatical? Provavelmente não, né? No inglês é igual. É melhor você falar de forma fluida e errar um pouco do que você ficar preso tentando falar perfeitamente. Resumindo, fluência é você se comunicar sem medo, mesmo que você cometa alguns errinhos no caminho, e tá tudo bem. Vamos fazer como a água. Ela vê uma pedra e se desvia. Você não lembra de uma palavra, não sabe como explicar aquilo, usa outra, explica de outra forma, deixa fluir.
Você ainda está aprendendo inglês com os mesmos exercícios de sempre, os mesmos aplicativos de sempre? Talvez seja por isso que você sente que não está avançando. Lá no nível iniciante, aplicativos como o Duolingo, eles te ajudam a criar um hábito de estudo, mas para quem quer sair do intermediário, esses aplicativos, esses exercícios já não são mais o suficiente. Agora você precisa de desafios que exijam mais do seu cérebro e que estimulem a comunicação real. Então assistir séries, entrevistas e podcasts sem legendas ou com legendas em inglês, faça isso. Leia artigos, leia notícias, depois tente resumir a ideia principal. Resuma em voz alta, sempre em voz alta. E participe de eventos, fóruns em inglês, seja ativo, procure eles. Lugares onde você possa interagir de verdade. E quem joga inglês tem uma grande vantagem. Se você estuda inglês há um tempo, mas você ainda tem dificuldade de entender filmes sem legendas, tente um novo método. Escolha uma série que você já conhece e assista em inglês sem legenda ou com legendas em inglês. O seu cérebro vai se acostumar muito rápido porque você já conhece, então ele não tem que se preocupar com o que vai acontecer, mas só se concentrar no inglês. Você se sente bom em algumas partes, algumas áreas do inglês, mas fraco em outras áreas? Talvez você esteja focando demais em só um aspecto. No nível intermediário, você precisa equilibrar 4 áreas. A primeira área é a leitura. A leitura vai te ajudar a expandir o seu vocabulário, vai te ajudar a reconhecer padrões de língua, mas em voz alta. O segundo é a audição, para você entender falantes nativos e para você entender diferentes sotaques também. A terceira área é a escrita, para te ajudar a se organizar suas ideias melhor em inglês. E a quarta é a conversação, porque você precisa transformar esse conhecimento todo numa comunicação real. Se você entende bem inglês, mas na hora de falar você trava, talvez você esteja estudando muito vocabulário e não está praticando a conversa. O segredo é equilibrar as habilidades, as 4 habilidades. Sair do intermediário e chegar ao avançado não é questão de estudar mais, mas é questão de estudar melhor, focar no que importa, focar na fluidez, em deixar sair. Agora me diz, quais dessas dicas você vai colocar em prática primeiro?